Oi pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Vamos falar aí do nosso e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook Estuçar e o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, nós vamos continuar falando sobre História do Brasil, exatamente isso, 67 a aula pedida, porque estamos falando de História do Brasil. E ainda mais, estamos falando de Primeira República, exatamente isso. E estamos comentando sobre o presidente nessa época, Epitácio Pessoa, parte 2. Pessoal, nós temos que entender nesse momento que essa crise sucessória para a entrada de Arthur Bernardes vai levar à reação republicana, que é uma divergência, é uma cisão entre as opiniões, né, para a não posse do Arthur Bernardes. Mas quando se observa que Arthur Bernardes, em 15 de novembro de 1922, chega ao poder, a reação republicana, nesse caso, vê-se derrotada. E nesse caso, aquelas cartas que foram publicadas, se eu não me engano, lá pelo Correio, do jornal Correio da Manhã, que foram avaliadas no Brasil e fora do Brasil, claro que houve uma molhação aí de dinheiro na mão dos pessoal que viram ou não a carta como falsa ou não. Aí você tem lados que falam que a carta não era falsa, outros que a carta era autêntica e tudo mais. Mas, ao fim dessa ideia de que Arthur Bernardes chega ao poder, você tem essa perda por parte da reação republicana. E nesse caso, dá uma culpa na mente de algumas pessoas que confessam a falsidade dessas cartas atribuídas a Arthur Bernardes, que diziam que Arthur Bernardes estava fazendo várias insinuações, vários palavreados fortes contra o exército, tentando julgar o exército contra Arthur Bernardes. Então você tem o tal das confissões das cartas. Primeiro cara a confessar é Lacinto Guimarães. Após aí a vitória nas urnas de Arthur Bernardes, Lacinto Guimarães confessa a falsificação dessas cartas. Ele, pessoal, assinou com uma extrema facilidade e precisão a assinatura de Arthur Bernardes. Só que faltava nesse caso quem seria o mentor dessas cartas, quem teria a ideia de publicar essas cartas. Surge Aldemar de Lacerda, que era o mentor. Ele fala dessas ideias através de uma confissão de Aldemar Lacerda, que é publicada no O Jornal, dizendo da falsificação, da falsidade dessas cartas atribuídas a Arthur Bernardes. Tranquilo, pessoal? Então o que nós observamos aqui? Que a reação republicana perde um dos trunfos principais. Nesse caso, a oposição perde essa parte de você ter uma reação para impedir a posse de Arthur Bernardes. Mas eles não desistem e tentam por uma nova oportunidade. E essa oportunidade ocorre, né, em Pernambuco, quando José Bezerra vai para a cidade dos Prejuntos, ele morre, e nesse caso tem eleições para o governo de Pernambuco. Há algumas lutas partidárias naquele momento para as eleições, mas por mais que fosse, as eleições ocorreram pacificamente. A vitória das a José Henrique. Só que algumas pessoas começam a fazer algumas badernas. E há alguns movimentos contra José Henrique após o resultado. Nesse caso, o próprio José Henrique pede ajuda a Epitácio Pessoa, e Epitácio Pessoa não dá essa ajuda. Tem até um trecho da carta de Epitácio Pessoa que eu vou ler para vocês. O governo da União nada tem a ver com a apuração da eleição do governo de Estado. Nela não intervirá. Então, nesse caso,
Epitácio Pessoa dá o gelo em José Henrique e fala que não vai intervir nessa crise dentro do estado de Pernambuco. Nesse caso, Hermes da Fonseca, pertencente ao clube militar, toma as dores e começa a fazer comunicados ao exército do norte, dizendo para ter apoio, para ajudar contra essa movimentação contra José Henrique. Só que essa ajuda que Hermes da Fonseca leva para José Henrique vai de encontro à ordem presidencial de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, nesse caso, tenta falar com Hermes da Fonseca para não fazer isso. Hermes da Fonseca não dá ideia e Epitácio Pessoa só resta uma oportunidade, que é o quê? Prender Hermes da Fonseca. O clube militar toma as dores e Epitácio Pessoa ainda fecha o clube militar. Nesse caso, nós observamos uma crise. Em 4/7 de 1972, ou 5/7 de 1972, você observa um movimento ocorrendo de rebeldia no Brasil. Esse movimento foi sufocado pelo governo federal e, em 15 de novembro de 1922, como eu falei para vocês, Arthur Bernardes chega ao poder. Ele é eleito e vira presidente do Brasil. Pessoal, é interessante porque o governo de Epitácio Pessoa, você vai observar a partir de 1922, com a renúncia e morte de alguns parlamentares, um rapaz jovem na política entra nesse meio da política federal, o tal do Getúlio Dornelas Vargas, pelo Rio Grande do Sul. É interessante, pessoal, porque a partir desse momento, Getúlio Dornelas Vargas, como nós vamos ver mais para frente em nossas aulas, vai ser um cara que vai chegar ao poder através do golpe de 1930, ou também chamado de Revolução de 1930. Em 7 de setembro de 1922, ou está dentro aqui, nós temos a primeira transmissão de rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio do Brasil é referente ao centenário da independência do Brasil, que ocorre em 7 de novembro de 1922. Completa-se 100 anos que o Brasil está independente. Nesse caso, Epitácio Pessoa, junto com a empresa Helmholtz, eles comunicam, fazem a primeira transmissão de rádio do Brasil. Menos de um ano depois, nós iremos ter a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E a rádio nesse momento, pessoal, para os presidentes, vai ser de suma importância, principalmente para esse cara que nós vamos observar quando estivermos falando da Segunda República, Getúlio Dornelas Vargas. Tranquilo, pessoal? Então chegamos ao fim aí do governo de Epitácio Pessoa, entra Arthur Bernardes. Na nossa próxima aula falaremos sobre Arthur Bernardes. Beleza, pessoal? E como eu já falei para vocês, ao fim dessa parte política dos presidentes, falando dos presidentes, nós vamos entrar dentro da parte econômica, falando um pouco do coronelismo dessa primeira república. Tranquilo, pessoal? Um abraço e também, claro, dos movimentos, as revoltas da primeira república, tanto rural quanto urbanas. Valeu, pessoal!